Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um NetoCast Esportes ao vivo. Hoje aqui, mais uma vez, com a presença do nosso grandíssimo amigo Hélio Sabino Júnior. E aí, Léo? E aí, galera, boa noite, tudo jóia, joinha, né? Beleza? Curtiu a vinhetinha feita pelo nosso amigo Pensador? Muito obrigado, Pensador, pela ajuda aí. Pensador sempre agregando muita coisa no NetoCast. Valeu mesmo. Elião, super agradecido, ficou bacana pra caramba. Obrigado. Ficou show, as imagens também, beleza. Bom, Elião, toca o barco aí, toca a pauta que eu vou distribuir os links pro pessoal. Bom, pessoal, vamos começar falando de UFC, né? Nesse fim de semana rola o UFC 208 nos Estados Unidos, no Brooklyn, né? E tem a grande volta do Anderson Silva. Ele vai lutar com Derek Brunson. Depois de muito tempo, o Anderson vai voltar ao octógono, né? Procurando uma vitória para ver se consegue se reabilitar e voltar a ser quem já foi o nosso grande campeão do MMA. Ronaldo Jacaré também, que está no mesmo peso do Anderson Silva. Detalhe, eles lutam pelo peso médio, tá? Ronaldo Jacaré também vai lutar na mesma noite. Eles estão no card principal contra o Tim Broster. O card principal do UFC começa a partir da 1h da manhã, horário de Brasília. Então as lutas as lutas do card principal começam a partir da 1h da manhã. O Anderson Silva, por incrível que pareça, assim, já está sendo falado na internet, é até fácil encontrar ele falando isso, falando que já ganhou a luta, que ele tem a impressão de ganhar a luta e etc, né? Um pouco de falta de humildade para quem já está em uma fase já faz algum tempo, né? Que já não vem ganhando lutas, foi pego em doping, né? Eu acho que mais devagar que o Andor, né, Anderson Silva? Já que você já foi o grande campeão do UFC, o maior campeão, assim, o mais divulgado na mídia e na marketing no Brasil, no UFC, até mais lá que o Vitor Belfort, isso na minha opinião, tá? Se eu estiver errado, por favor, pessoal, me corrija. Então vamos ver como é que vai ser esse UFC 208 em Nova York, que Nova York não podia ter luta, tá? Esse estado lá dos Estados Unidos era proibido ter luta e liberaram. Vai ser a primeira vez que o UFC vai lutar em Nova York, viu, Natão? Mas exatamente no Brooklyn. Bom, agora que terminou o UFC, vamos comentar agora de Libertadores da América. Hoje temos dois jogões na Libertadores da América, viu, Netão? Nós temos hoje o Botafogo enfrentando o Colo-Colo do Chile. Jogo dificílimo pro Botafogo, né? O Botafogo ganhou aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão, por 2-1. Quer dizer, se o Colo-Colo ganha de 1-0 lá, ele se classifica. Mas vamos torcer pro Fogão trazer essa vaga e ir pra segunda fase da Libertadores, viu, galera? Esse vai ser o jogo da TV, eu acho que vai passar pro Brasil todinho, menos para São Paulo e menos pro estado do Paraná. O estado do Paraná deve ficar com o jogo com o Atlético Paranaense e Milionários da Colômbia. Viu, galera? O jogo contra o Milionários da Colômbia é o seguinte: o Atlético Paranaense ganhou na Arena da Baixada por 1-0, né? Se perder por 1-0, vai ter prorrogação e pênaltis. O interessante é que esse jogo é o seguinte: não pode. Tanto o Botafogo como o Atlético Paranaense eles podem empatar o jogo, que eles vão sair classificados na Libertadores para a segunda fase, viu, galera? Então vamos torcer pelos times brasileiros na Libertadores. E que eles alcancem a fase de grupos, que é a fase que interessa na Libertadores, viu, pessoal? Sobre Libertadores, é isso aí. Tem alguma coisa para divulgar, né, Tom? Já estamos aqui com o Pensador Louco, nosso grandíssimo amigo Pensador Louco, que ajudou aí na vinheta. Eu tentei colocar a vinheta aí, eu acho que vai ouvir quem começou a acompanhar depois, que já vai ficar, geralmente o áudio começa novamente, né? Mas temos o Petros aqui, o Petros está dizendo que não está ouvindo nada, eu já disse para ele dar um F5 na página, esqueceu de fazer o login, o Pensador está dizendo aqui, ó, que o Petros esqueceu de fazer o login provavelmente, né? Mas é isso, vamos lá. Dá seguimento aí, qual é a situação aí, galera? Vocês vão dando um feedback pra gente. Lembrando que esse NetoCast Esportes ao vivo tem um patrocínio aqui de M&M Líder, né? Tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da M&M Líder.
Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na M&M, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A M&M Líder fica na rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. É isso aí, Leão. Vamos lá. Bom, já falamos de UFC, né? Pra galera que gosta de UFC. Não, dá uma reprisadinha, vai. Vamos lá. Pra ver se o pessoal que chegou agora também. O pessoal que chegou agora, vamos lá. Ele tá falando que o UFC vai voltar. O Anderson vai voltar a lutar pelo UFC 208, né? Que vai ser nos Estados Unidos, vai ser no Brooklyn, no bairro do Brooklyn. E que faz tempo que ele não lutava e já tava vindo em baixa, né? No UFC. Já tá falando aí por aí que vai ganhar a luta fácil, né? Coisa que não pode ser bem assim, né? Porque tem um adversário forte do outro lado. Que quer subir na categoria. E quem quer subir quer ganhar do Anderson Silva, que fica campeão dos pesos médios por muito tempo, viu, Netão? O pensador tá falando aqui, olha, o MMA finalmente virou esportes. Vai virar esporte, Léo. Não adianta, você pode bater as pernas, espernear, exercer seu ius esperneandi, que não vai ter jeito, cara. Não tem jeito, a gente vai ter que escolher. Basquete, a gente já adicionou basquete, MMA. A coisa tá ficando. Tênis, você fala de tênis, vôlei, que você também gosta de vôlei, eu sei que você gosta. Gosto. Então, agora adianta. Não, MMA, eu já expliquei isso outra vez, assim. A gente vai sempre comentar de MMA, sempre vai falar quando tiver luta com os principais brasileiros, os mais conhecidos, a gente sempre vai divulgar o antes das lutas, depois das lutas, o horário das lutas, como a gente faz com a Fórmula 1 e com outros esportes, entendeu? Só que eu pessoalmente, eu acho que a história de subir num ringue um bater no outro é voltar a 200, 300 mil anos atrás. Mas tudo bem. Então, beleza, e aí? Bom, vamos. Fizemos uma reprisinha aí no MMA. Vamos lá. Esse jogo, quem assistir, UFC Combate 208, 1h da manhã, no canal UFC. Olha eu fazendo propaganda pros caras. Bom, Libertadores, que já comentei que o Botafogo joga hoje às 9h50 e o Atlético Paranaense também. Ambos precisam só do empate para classificar para a próxima fase da Libertadores. Sim. Porque venceram os seus jogos aqui no Brasil. O Botafogo ganhou 2x1 do Colo-Colo e o Atlético Paranaense ganhou de 1x0 do Milionários da Colômbia. Ambos têm chance de classificar e espero que classifiquem, viu, Netão? É isso aí. Isso é muito importante pro Brasil ter todos os classificados na próxima fase da Libertadores da América. Vou mandar aqui o link também pro nosso amigo Manolo, que sempre participa também. Muito importante. Que é importantíssimo aí para discutir sobre o Coringão e futebol, né? É isso aí. E aí, vamos partir pro... Não, vamos esperar o Petros voltar, porque assim que ele voltar, ele falou que vai entrar pelo Windows aqui, ó. E o Pensador tá dando um feedback, tá dizendo que lá tá funcionando de boa. Então a gente tá tranquilo com o Pensador em Itajaí, Santa Catarina, mas lá no Pará, o Petros tá tendo dificuldade para receber ao vivo o NetoCast. Então vou colocar aqui, ó. Esperemos o Petros para falarmos de basquete. Sim. Bom, além dos jogos da Libertadores, no futebol, hoje também acontece a Copa do Brasil, viu, Netão? Certo. O Corinthians, que é o jogo que vai passar aqui para São Paulo hoje, às 21h50, enfrenta a Caldense. E o São Paulo amanhã enfrenta o Motoclube no Ceará, lá no Castelão, entendeu? A Copa do Brasil é bom explicar que mudou, né? Nessa primeira fase, o que acontece? O time considerado time grande, no caso o Corinthians, que vai visitar o outro time, que é considerado pequeno, médio e tal, não tem a mesma tradição, etc. O Corinthians tem a vantagem do empate. Se o jogo for 0x0, 1x1, 2x2, o Corinthians se classifica para a próxima fase da Libertadores. Se a Caldense ganhar o jogo, ela tira o Corinthians da Copa do Brasil. Certo. Isso acontece com o São Paulo também. O São Paulo vai jogar amanhã contra o Motoclube lá no Ceará, lá no Castelão. E se o São Paulo empatar ou ganhar o jogo, se classifica. Se o Motoclube ganhar o jogo, se classifica. Lembrando que a Copa do Brasil, o campeão da Copa do Brasil tem uma vaga na Libertadores de 2018. Certo. Era isso que eu ia falar da Copa do Brasil. E emendando nos times paulistas, né? Vamos comentar, já continuar comentando o Campeonato Paulista, antes que a gente fale de outros esportes. O Corinthians estreou no Campeonato Paulista de 1x0, né? Foi um bom resultado de estreia. Jogo difícil, mas fez de um bom 1x0. O Santos ganhou de 6x2. Meteu goleada na Linense na sexta-feira às 9h da noite. Jogo bom, o Santos é sério candidato. Já vem entrosado desde o ano passado, já tem o técnico há 2 anos na frente do Santos. O Santos é sério candidato a campeão brasileiro, Libertadores, Paulista mais uma vez.
É sempre bom sempre falar do Santos. O pensador disse aqui, ó, isso, falem de nado sincronizado até ele entrar, quer dizer, o Petros. Imagina discorrer sobre nado sincronizado no NetoCast Esporte. Aí ferrou, viu? Mesmo porque só acontece em Olimpíadas isso, né? Existe Não. um campeonato mundial de nado sincronizado? Existe, deve existir. Ou... Será? Existe, né? Será, pensador? Aproveitando então a tua deixa aí, será que existe campeonato disso que não seja nas Olimpíadas? Existe. Por exemplo, o voleibol. Tem voleibol Olimpíada, também, mas aí ó. tem a Liga Mundial de Vôlei nesse meio tempo. Tem sim. Eu não sabia, não. Deve ter sim. Porque o pessoal ganha o Mundial, mas assim, não quer dizer nada. O pessoal ganha o Mundial porque ele quer ganhar a Olimpíada. O Mundial normalmente acontece em todos os esportes, né? Normalmente acontece 2 anos antes das Olimpíadas. Normalmente, né? Eu pensei que fosse só em Olimpíadas, eu pensei que no resto do período fosse só treinamento, alguma coisa assim, entendeu? É assim, é quase como não valesse nada, mas os caras que são bons, eles se encontram 2 anos antes. Enquanto não tem Olimpíadas, eles estão lá nadando com os golfinhos, com as baleias lá do SeaWorld. Não, a pegada é boa. Fazendo performance junto com os golfinhos e as baleias. Pegada é boa. Ai, meu Deus do céu, só rachando o bico mesmo. É isso aí, galera. Vocês podem acompanhar a gente aí também para interagir pelo Spreaker, pelo Facebook Messenger, pelo WhatsApp do Hélio ou o meu WhatsApp e também pelo Telegram. Quem não conseguir entrar aí e estiver ouvindo, pode também mandar mensagem pelo Telegram. Olha lá, ó, o Petros acabou de dizer que chegou. Está ouvindo, Petros? Vamos lá, deixa eu mandar uma mensagem em texto aqui, que está no Pará. Vamos ver se ele está ouvindo agora, que aí a gente pode falar sobre basquete. E ele é o homem do basquete, né, cara? Não tem como, senão a gente vai fazer igual o pensador sugeriu. Nós vamos falar de nada sincronizado. Sim. Essa foi demais, cara. Ajuda nós do basquete aí, Petros. Olha lá, ele tá ouvindo aí. Então vamos lá falar sobre basquete? Pode vamos começar lá? você aqui. Você Não, então, o que acontece? Durante a semana, né? Vamos falar. Aê, o pensador tá falando, aí, finalmente o Petros conseguiu. Então foi bom o Petros chegar aqui e acompanhar a gente ao vivo, porque o que aconteceu? O que rolou na semana foi a crise do Chicago Bulls, né? Que teve, como é que foi, Elião? Olha aqui, ó. Teve um jogo em casa lá em Atlanta, né? Contra o Atlanta, e o tal do Dwayne Wade lá disse que o time não se esforçava, ou seja, se referindo aos jovens que não ligavam para a derrota, né? Aí veio o Jimmy Butler, reclamou geral, especialmente do Mirovic. O que aconteceu? Olha só o clima que está acontecendo. O Dwayne Wade reclamando dos mais jovens, aí o Jimmy Butler reclamando também geral, especialmente sobre Mirovic. Aí depois disso aí, o primeiro treino no outro dia, o que aconteceu? Foi feito em portas fechadas, certo? Aí, como se não tivesse ruim já o clima, o Mirovic publica nas redes sociais elogiando o Rondo. E pondo uma foto do time anterior dele, elogiando a equipe, dizendo que aquela sim era a equipe que era legal, que dava respaldo para ele. Ô Petros, se o Petros estiver ouvindo aí, eu queria que ele discutisse aí primeiro, se ele está acompanhando essa crise aí do Chicago Bulls, e se eu acho que vai agravar, né? Se o técnico Fred Hoiberg, né? Ele vai cortar a cabeça lá, se não vai cortar a cabeça. Enquanto isso, você conseguiu compartilhar aí, Leão? Consegui, compartilhei agora no Facebook. Exatamente, é só lá dar um compartilhar. E aí eu queria saber do Petro, se ele acha que essa crise no Chicago Bulls aí vai realmente vai prejudicar o time. Bom, toda crise prejudica o time, né? Toda crise prejudica o time. Mas a sacanagem foi dos mais velhos, o Dwayne Wade aqui e o Jimmy Butler aqui reclamando dos jogadores mais jovens, e o Jimmy Butler aqui caiu de pau em cima do Mirovic, cara. Aí o Mirovic foi lá na rede social, colocou até uma foto da equipe anterior dele, cara. Lamentável. Essas discussões em grupo sempre acontecem, seja no futebol, no vôlei, no basquete. Não pode externar, né? No dia que quando externa assim, que nem todo mundo fica sabendo e tal, não fica bem pro grupo, aí os caras começam a ficar de palhaçada, um não querer jogar com o outro. Isso só tem a fazer mal. Esse que colocou a foto com o time anterior, na próxima temporada talvez não seja mais no Chicago Bulls, né? Porque o pessoal começa a fazer inclusive assim, não dá pra jogar com o cara que reclama da gente aqui dentro ou desmerece a gente que tá aqui trabalhando com ele dia a dia. O pensador disse aqui, olha lá, crise no Chicago Bulls conta como doença da vaca louca. Olha,
Eu não sei, mas eu sei que os boi estão tudo correndo, viu, pensador? Se conta como doença da vaca louca, eu não sei, mas que a boiada tá dispersando, tá, né? Como diria no interior, tá acontecendo um verdadeiro estouro da manada, né? E pra quem não sabe, assim, historicamente, o Chicago Bulls foi o grande time dos anos 90, tá? Sim, sim. Foi o time do Charles Barkley, do Michael Jordan, do Scottie Pippen. Foi o time que ganhou, acho que 4 ou 5 NBA seguidas, eu acho. Aí. Acho que foi pentacampeão seguido na NBA. Não tinha time que batia o Chicago Bulls. O Chicago Bulls pegou o Larry Bird e o Michael Jordan em fim de carreira. E com os grandes astros que tinham, os Charles Barkley, Scott Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman, que jogava no Chicago Bulls. Pô, só foi 4 caras assim que jogaram em qualquer lugar. Então os caras arrebentavam com o jogo nos anos 90. Foi o maior time dos anos 90. Finalmente o Petros colocou, agora vem, agora sim nós temos um respaldo aqui, olha. Cara, o que está acontecendo em Chicago é um problema comum. O Miami Heat teve time anterior do Wade, né? Não quis pagar o que ele merecia pelos anos de serviço ao Heat. Foi para o Bulls, já que ele é nativo de Chicago, e a ideia era ele ser um mentor de Cider Creek de Jimmy Butler. Então, aí que tá. Mas o que acontece, Petros? Eu queria saber se você acha que essa crise aí vai impactar, ou se você acha que o técnico lá, o Fred Hoiberg, vai cortar a cabeça aí ou vai pôr alguém no banco? Essa é a pergunta, né? Porque ficar nesse mimimi, onde o Mirovic coloca lá nas redes sociais uma foto do time anterior dele, falando que aquilo que era time, elogiando o Rondo, né? Dizendo que dava uma puta apoio. Enquanto isso, o Demi Wade e o Jimmy Butler descendo a lenha no time, porra, mas discorda. Será que o técnico não vai cortar, por exemplo, colocar os dois no banco, por exemplo? Esse Mirovic aí, eu não entendo muito, o Petros poderia até dar um parecer sobre isso aí. É titular, né? Esse Mirovic diz que parece que é o pica das galáxias lá do Chicago Bulls agora no momento, é isso? Ou não? Pode ser. Porque o pessoal tá dando tanta relevância, os mais antigos tá dando tanta relevância pro Mirovic, e o cara deve ser o garoto de ouro do time, então, pelo jeito. Sim. Bom, enquanto eles vão vendo aí, ouvindo a gente falar sobre a NBA, e o pessoal comentando, vamos comentar uma coisa rapidinho. Uma polêmica da semana que rolou, é uma coisa até que a gente quase não comenta aqui, né, sobre a NFL. Mas a polêmica da semana não foi quem ganhou, quem perdeu na NFL. Foi o Zé Boquinha lá, que narra pela ESPN a NFL. Parece que os Estados Unidos tem um termo assim de falar assim, quando as coisas são boas, quando a coisa acontece legal. Eu não sei, tá, pessoal? Isso aí depois eu assisti ele se justificando depois e tal. Deu um mó infante os trend do Twitter. Foi entre os 5 maiores do mundo. Ah, Trend Topic, você quer dizer? Isso. Trend Topic, no Twitter. Isso, entre os 5 maiores do mundo. Zé Boquinha, tipo, a ESPN passa... Zé Boquinha é foda. narra a NFL, né? E aí acontece, no intervalo da NFL sempre é um grande jogo, né? Certo. Que é o Super Bowl. O Super Bowl, é a final do campeonato lá da NFL, lá, e sempre os caras fazem uma super produção, um show, no intervalo faz um super show. E quem foi no show, acho que foi a BNC. BNC que foi apresentar o show. Aí, no meio do show, no fim do show, ele comentou assim: BNC, você é ridícula. Tocantins bate palmas pra você, meu Deus. Nossa senhora. Eu acordei na segunda pra trabalhar, tal, porque eu não assisti NFL, me desculpem ouvintes, né? E aí os caras só metendo pau no cara e não sei o que lá. E aí, os outros caras jornalistas falam assim, não, que lá nos Estados Unidos é normal o cara chamar assim, um pessoal chama você de ridícula, é que, nossa, você foi boa demais, foi espetacular. Ah, entendi, mas aí até que você provar que focinho de porco não é tomada. E aqui no Tupiniquim, aqui, o pessoal, assim, que muita gente nem entende futebol americano, deve ter assistido só pra assistir o primeiro tempo, só pra assistir o show da BNC no intervalo, o que aconteceu? O cara colocou isso aí, pra predarar o cara a madrugada todinha, o dia todinho. Aí na hora do almoço eu fui almoçar em casa, né? Fui assistir o bate-bola, ele tava lá. Fui dormir às 6 da manhã, 2 horas da tarde, ele tava lá no bate-bola, se explicando que isso é normal nos Estados Unidos. O pessoal... Falar ridículo, né? Falar, você é ridículo, Tocantins bate palmas pra você. Ele falou que em nenhum momento tava tirando sarro. O pessoal já interpretou mal, né? Ele falou, o pessoal que não conhece, não assiste a NFL, tal, não sabe esses termos que os caras usam
nas transmissões americanas. E ele falou que se não fosse alguém conhecido no Super Bowl, no intervalo, fosse outro artista que não fosse conhecido, ninguém ia estar assistindo. Mas como é a BNC, que todo mundo assiste, todo mundo gosta, tinha muita gente assistindo a ESPN só pra ver o show da BNC. Ó, o Petros deixou mais um comentário com relação a essa crise aí, ó. Ele disse o seguinte, crise no Chicago Bulls, né? Ele disse o seguinte, ó, minha opinião, acho que essa crise é culpa do técnico que é muito fraco. Olha aqui, ó. Não soube administrar os egos dos caras. É o que eu tô te dizendo ali, ó. Sim. Os egos dos caras. Ó, fazer todo mundo jogar na mesma página e tá todo mundo frustrado pelas derrotas. Mas aí que tá, cara. Eu tô perguntando se o Wade e o Butler disseram que os jovens não estão nem aí com as derrotas, então ele tá jogando de ego mesmo, igual o Petros tá falando, né, cara? Sim, sim. É briguinha de ego aí. Vocês são jovens, a gente é mais experiente, não sei o que lá. Tá nessa palhaçada aí, né? E o que mais que vai falar? Nós vamos falar sobre... aproveitando também, a gente pode falar sobre aproveitando que o Petros está dando feedback aí, os rumores envolvendo aí o Carmelo Anthony e a sua saída lá do New York Knicks, né? O Petros podia dar uma opinião dele se vai sair mesmo e se realmente essa saída do Carmelo Anthony do New York Knicks vai fazer alguma diferença. Eu não sei não, viu? Pelo que eu tava ouvindo nos podcasts aí. Aliás, Petros, fica aqui a recomendação de um podcast sobre basquete, e quem curtir também, muito legal mesmo, é um podcast chamado, deixa eu ver se eu pego o nome aqui, que eu estava acompanhando inclusive hoje, para poder ter respaldo aqui, chama Bala na... como é que é? Bala na Sexta, não é Bola na Sexta, é Bala na Sexta, é bem bacana mesmo acompanhar, que foi alguma coisa que me deu uma luz aí com relação ao basquete. Fico aí recomendando para vocês acompanharem esse podcast aí. Só uma coisa, vocês estão falando de Chicago Bulls, o Chicago Bulls é da Conferência Leste, né? Ele ainda tá na zona de classificação para os playoffs, tá? O Chicago Bulls ele é o 7º colocado, lembrando que classifica 8 times de cada lado, de cada conferência. Conferência Leste, Conferência Oeste, classificam os 8 melhores times. O Chicago Bulls ainda está dentro da zona de classificação, ele é o 7º colocado com 52 jogos, 25 vitórias, tá? Só dando um adendo que ele ainda está dentro da zona de classificação. Sim. Mas assim, na volta dele tem o Detroit Pistons, né? E o Charlotte Hornets está com 24 vitórias. Ele está com uma vitória na frente do 8º colocado. Então ele está na zona de classificação ainda, viu, Neto? Ó, já jogou 50... Quantos jogos ele já jogou? Jogou 52 jogos. Lembrando que na temporada regular, todos os times jogam 80 jogos. Quer dizer, tem jogo pra caramba ainda. Não pode deixar de andar na maionese e, pô, já passou o quê? 80, 40, 60, já foi o quê? Quase metade? Mais que metade? 50%, 80%? E o campeonato acaba quando, Hélio? Você sabe quando que acaba? Acaba lá perto de julho, agosto. Primeiro tem a fase regular, né? Que classifica 8 de cada lado de cada conferência. E aí eles vão pro playoffs, que é a melhor de 5 vitórias, melhor de 3 vitórias classifica. Olha, o Petros acabou de dizer aqui, ó. Essa semana teve um rumor que os Cavaliers poderiam trocar o Kevin Love pelo Carmelo Anthony. Só que os jogadores que ofereceram aos Knicks são muito medianos. Além do Love ter desmentido que essa troca era uma possibilidade. Aí. Ou seja... Petros, desculpa a minha ignorância, o meu não saber, né? Pra mim, eu pensava que só podia trocar de jogador só no final de temporada. Depois que começasse a NBA, não podia trocar de jogador entre times, só isso. Será? Eu acho que dá pra trocar os jogadores durante a NBA? É essa a pergunta, né? É essa a pergunta. O Petros poderia dar uma ênfase pra gente nisso aí. Eu procuro na semana, se não ganhar, eu respondo a minha própria pergunta pra falar a verdade. Não, é verdade. Isso aqui fica uma pergunta. Mas pelo que ele tá dizendo aqui, parece que pode, né? Ou o cara tem um mínimo de jogos. Tipo, o Campeonato Brasileiro, se o cara não jogou 6 jogos, 8 jogos, ele pode trocar de time. Ele não pode ter jogado no mínimo 10 jogos e trocar de time no Campeonato Brasileiro. Entendeu, Netão? Bom, vamos aguardar o Petros se ele sabe alguma coisa. Se ele souber, ele vai comentar com a gente aqui. Vamos continuar a pauta. Não. Vamos seguir aqui falando de basquete, então aproveitar. Tá. Você tá com mais coisa aí? Tô com coisa aqui, ó. Também tem a questão aí das reservas aí do All-Star Games, né? Eu não sei como é que vai ficar os reservas do All-Star Game. Parece que
Já tem gente que não vai ser confirmado aí para que nós discutimos conversamos com o Petros e até tava o Bamondes também falando sobre isso. Vai ter Jogo das Estrelas, o Oscar foi convocado para jogar, sabia? Então, mas parece que agora tava falando sobre as reservas. Eu não sei como é que vai ficar os reservas aí do All-Star Games, parece que teve gente que não foi confirmada. Eu peço aí ajuda ao Petros aí que coloca o comentário aí. E no final, falando sobre basquete, nós temos aí o clássico do Vasco e Flamengo pela NBB. Ixi, vai sair lasco. Não, porque fazia tempo que não tinha. Finalmente chegou esse clássico aí, pelo jeito. Era um clássico muito esperado. Diz que o Vasco não vai ser tão fácil assim, que parece que tá jogando bem. E finalmente a gente vai ter uma na NBB, que deve ser o quê? Campeonato Brasileiro aqui de basquete, né? Isso mesmo, isso. Então, Novo Basquete Brasil. Novo Basquete Brasil? É assim que chama o campeonato. Então, deve ser um clássico aí que muita gente estava esperando para acontecer entre Vasco e Flamengo, né? Além do futebol, que também é um clássico, é um clássico, né? Deve ser um clássico aí também no basquete, também. né? É isso. Fica essa dica aqui e vamos ver o que colocou aqui, ó. Ó, o Pensador colocou aqui, ó. No máximo, até no basquete, o Vasco vai ser vice. O Vasco faz tempo que não tinha time de basquete, acho que voltou para essa temporada nesse NBB Brasil, né? E esse Pensador é terrível. Ó, uma opinião minha, pessoal, eu acho que se os times de futebol investissem no basquete, como o Corinthians investiu no passado, hoje o Vasco investe, o Flamengo investe, o negócio seria muito mais atrativo, entendeu? Mas sem violência, claro. Sem violência, porque violência não vai a lugar nenhum. Ó, nós vamos dar seguimento aqui à pauta, porque nós temos 18 minutos e 37 segundos. Então vamos seguir a pauta aqui. O Petros deve estar ouvindo as perguntas aí, deve estar confabulando o texto que ele deve estar na cachola paraense dele lá, arrebentando um pote de açaí, pensando no que ele vai escrever aqui, né? Mas é isso, vamos lá, segue aí. Bom, vamos recapitular, né? Comentei da Copa do Brasil. Quando jogar hoje, né? Na Copa do Brasil. Qual horário que vai jogar? Às 21h50 contra a Caldense, é o jogo da TV. Ainda dá tempo ainda. O São Paulo joga amanhã contra o Motoclube no Ceará. Lembrando, eles não podem perder o jogo, estão desclassificados. Copa do Brasil, primeira fase, o jogo é único. Se eles empatar ou ganhar, tá classificado. Se perder, tá fora. Lembrando também que a Copa do Brasil, o campeão vai direto para a Libertadores da América na fase de grupos. Sim. Ó, o Petros respondeu a sua pergunta aqui, ó. Ele diz o seguinte: na verdade, todo ano existe um período de trocas que deve acabar agora em fevereiro. Depois disso, os times não podem mais mudar seus jogadores. Pô, mas depois de 50 jogos pode mudar ainda? Não sei, de repente são 80. Experimental. Não, só... Aqui, ó. Mas a demora caiu na net rapidinho aí, ó. Tá dando risada aqui, porque, tá tipo assim, estão cozinhando galo pelo jeito, né? Sim. Estão cozinhando galo aí. Valeu, Petros, pela resposta aí. Saber que tem um período até final de fevereiro. Deve ter aí um número mínimo de jogos aí por jogadores, né? Sim. Bem lembrado. Às vezes o time jogou 50 jogos, mas não jogou. O jogador jogou 20, 25, sei lá. Um terço. E continuando falando assim, o Corinthians também tá no Campeonato Paulista, né? Nesse fim de semana ele pega o Santo André, às 21 horas, na Arena Corinthians, tá? O São Paulo pega a Ponte Preta no Morumbi, no domingo. Estreia do Rogério Ceni no Morumbi, tá? O São Paulo que perdeu no último domingo o Audax do Vampeta de 4-2, né? Sim, né? Estádio vazio com 4 mil pessoas. O Vampeta esfaqueou lá o ingresso a R$100. E mesmo assim... Foi 2 mil pessoas, eu acho. 4 mil pessoas, eu acho. Mas 2 mil pessoas? Ah, não, 2 mil pessoas. A capacidade do estádio era o quê? 40 mil? Não, 16, 18. Ah, é? Só isso? Só isso. É estádio do Barueri, aqui. Não, uma Arena Barueri? Eu pensei que a Arena Barueri fosse maior, né? Não. No máximo 20 mil pessoas lá. É mesmo? No máximo. Então 2 mil a R$100? Deu uma grana boa. Deu uma grana, né? Pô. É melhor do que 4 mil a 50 contos. Sim. Dá menos trabalho na faxina, faz menos bagunça. Sai mais barato. Mas você acha que isso é uma tendência dos... Não, quem tá rindo assim é o Vampeta, que colocou R$100 o ingresso. Não, uma pergunta, você acha que essa manutenção desse preço vai prevalecer ou não? Não, o Vampeta já falou que daqui 3 rodadas é Corinthians e Audax, lá em Osasco. E ele vai cobrar de R$30 a R$50 o ingresso só. Porque é aniversário da cidade, não sei o que, ele quer dar um presente pra cidade. Presente pra cidade? Um Vampeta. Vamos falar a verdade. O que o Vampeta fez foi o seguinte: ele queria usar a estreia do Ceni pra ganhar um dinheiro, só isso. E o time dele lá foi lá, cobrou mais caro e ainda ganhou do São Paulo, de 4-2. Desculpem os São Paulinos, mas não ficou legal pra vocês não, viu? Não ficou, cara. Boicotaram pra ir no jogo, era a estreia do Rogério Ceni lá em Barueri. Não foram ver o jogo, não foram ver a estreia
E a sorte é que eles não foram ver o São Paulo perder. Infelizmente, o São Paulo perdeu. Ou felizmente, né? E o São Paulo estreia, vai jogar agora no Morumbi. Nesse domingo, às 17 horas, é o jogo da TV. São Paulo e Ponte Preta. Vai ser o primeiro jogo do Rogério Ceni como técnico do São Paulo no estádio do Morumbi, viu, Netão? Ó, o Petros colocou aqui, ó. Falando em confusões, hoje vai ter rodada dupla da NBA na ESPN. Los Angeles, o LA Clippers, né? O Los Angeles Clippers contra os Knicks. E depois Chicago Bulls contra o Golden State Warriors. E dando meus pitacos, das duas partidas, acho que os Knicks ganham, né? Uma partida apertada e os Bulls perdem feio hoje. Nossa, acho que será que vai ser mais uma derrota pros Bulls aí, cara? Perde. Então, o pensador, eu acho que realmente é a doença da vaca louca, não é mais boi não, viu? Esse Golden State Warriors aí é o time do cara que arremessa de 3 pontos no meio da quadra que acerta tudo que é cesta. Ah, o Golden State Warriors. Isso, é o time do cara que acerta. O time de quem? O cara que tá lá na defesa acerta a cesta, eu esqueci o nome do cara. Gigante no basquete. Não, ele não é nem gigante, mas tudo de longe ele acerta. Ou seja, não tô falando gigante pela altura, tô falando gigante pra jogar bem. Entendi que eu esqueci o nome do jogador, desculpa. Normal, a gente ainda tá como fiotão aqui em basquete ainda, o Petros tá aqui, eu até mandei uma mensagem pra eles dizendo assim, vocês têm que entrar, que senão a gente tá perdido hoje, cara. Tá certo. Bom, falei do Corinthians de São Paulo bastante, voltando a falar do Campeonato Paulista, né? O Santos e o Palmeiras não estão na Copa do Brasil porque estão na Libertadores e só entram na fase de grupos. O Santos, né? Ele pega o Red Bull no Moisés do Carelli em Campinas, né? Às 17 horas no sábado. E o Palmeiras, às 19h30, pega o Ituano no domingo em Itu. Lembrando que o Santos ganhou o primeiro jogo por 6 de goleado, 6-2. E o Palmeiras ganhou seu primeiro jogo de 1-0. Mas retorno de temporada o pessoal tá voltando. Aqui, ó. O Petros respondeu a tua pergunta aqui dizendo, ó, o time é o Stephen Curry. Isso. Aí o Manolo entrou falando que tá na área, é isso aí, Manolão chegando aí. Manolo, é bom noite. Ele chegou a tempo, porque o que acontece? Eu queria falar sobre essa questão. Tem alguma coisa aí na pauta aí, pra eu poder engatilhar isso aqui, pra perguntar sobre o impeachment do Roberto de Andrade? Pode ir nisso então, aí. Então, vamos entrar, vamos colocar como segunda polêmica da semana? Eu tenho mais uma, mas coloca essa tudo bem, porque o que aconteceu? Eu tava ouvindo lá, inclusive foi lá da CBN, lá o Juca Kfouri, que tava falando sobre isso aqui, né? Nós sabemos que, me corrija se eu estiver errado, Elion. Você ouviu quando essa semana ele falando isso? Meu amigo, eu ouvi hoje. Hoje foi terrível. Agora o meu feed de podcast de esporte triplicou. O Kfouri é muito bom. Então, o que aconteceu? Ó, sabe que, segundo ele, vai ter eleições agora das diretorias em abril agora de 2017, né? Então, acontece. Estão lá cogitando o impeachment do Roberto de Andrade. O que você tem a dizer sobre isso aí? O que aconteceu que tá um momento complicado lá no Corinthians. Lá. Aconteceu o seguinte, o Roberto de Andrade era da situação... A situação era o pessoal lá do André Sanches, né? E antes dele ter a votação para escolher o presidente do Corinthians, tem documentos, uma semana antes, acho que 10 dias antes, que ele assinou já como presidente do Corinthians, já mandatário do Corinthians. Aí como é que você assina um negócio se você não é presidente ainda? Tipo assim, já, né? Tá pondo pau na mesa. Né? Então como é que sabia que o cara ia ganhar amanhã? Então, esse pessoal aí que tá do Conselho Deliberativo tá pé da vida, que descobriu isso aí, que querem o impeachment dele. E eles que querem, eu também quero, porque, tipo assim, fazer o que ele fez com o Corinthians no ano passado, jogador vendido a preço de banana, sabe? Não contratar o Mano Menezes, porque, eu tenho um problema com ele, comigo ele não trabalha. Você me desculpe, o técnico tá lá hoje, que tava o Oswaldinho, todo mundo tava lá. O Mano Menezes tinha que estar no Corinthians desde quando o Tite saiu, a matéria do Mano Menezes. A gente tava há 6 anos dando certo do Corinthians, saiu o Tite e tava o Mano. Saiu o Tite e tava o Mano. E o Corinthians sempre entre os 3, 4 anos. Tava revezando? Tava revezando. Ficou quanto tempo isso aí? De 2008 até 2015. Os dois? Eu nunca parei pra tentar nisso aí, não. Até o Tite entrar na seleção. Foi só os dois praticamente. Sim, verdade. E o Corinthians era um time extremamente vencedor. Aí que entrou o Roberto de Andrade. O Roberto de Andrade entrou, tava o Tite ainda. Aí o Tite, a seleção falou assim, CBF, queremos contratar o Tite. Aí beleza, chamou o Tite. O Mano Menezes estava desempregado e tinha voltado da China. Aí o repórter falou, Roberto de Andrade, você vai contratar o Mano Menezes? Eu falei, com ele eu não trabalho. Eu não me dou bem com ele lá do pessoal. Ele não é dono do Corinthians? O Corinthians é dos torcedores, não é dele. Ele vai não contratar o cara? Aí nós estamos na merda que estamos até hoje. Opa, nós não.
Precisa do Corinthians. Aproveitando aqui, ó, o Petros colocou, a propósito, vocês já escolheram os times de vocês para torcer na NBA? Lakers. Eu já vou ficar com o New York Lakers. Não, eu vou ficar com o New York Knicks, cara. Lakers. Eu vou ficar com o New York Knicks, Perdendo ou ganhando o Lakers. Eu comecei a ver NBA. Vou acompanhar agora basquete, o Petros tá aí dando a sugestão, mas eu não sei. Por hora, assim, de cara, eu vou ficar com o New York Knicks aqui e vamos ver o que vai dar. O Manolo agora que chegou, eu queria que o Manolo desse a opinião dele aí, com relação a essa questão do técnico aí do Roberto de Andrade, o que ele acha aqui, ó? Acabou de dizer, ó, aquilo lá tá uma vagabundagem, ó, rebanho de sacanas, aquela diretoria do Corinthians, aí, ó. É isso mesmo, Ou seja, então o Manolo, pelo jeito, também tá concordando com a saída do Roberto de Andrade. Sim. Só de falar, pessoal, eu sou Lakers porque quando eu comecei a ver NBA, acho que passava na Bandeirantes ou na Cultura, se eu não me engano. Mas pega aí, qual tá a classificação do Lakers aí? Pô, não, aí não, daí tá mal. Tá mal, não, deixa eu ver qual é a classificação dos Lakers aí. Você tava com ela aberta aí a tabela? Peraí, tô aqui, peraí. Vamos lá, já. De repente eu tô falando que eu sou o New York Knicks. Já vê também o Lakers e o New York Knicks. Senão eu já troco de time já. Pô, o Golden State Warriors é o líder da conferência. Sim, como não é é que tá? Vai, o Lakers, o Lakers tá em qual? Pera. Tamo aqui ao vivo, é assim, olha lá. Eu sou o Lakers, ó, o Manolo tá dizendo que é Lakers. Tá acompanhando você, ó. Tá acompanhando você, o Manolo. Puta, é o 14º, é o penúltimo. Olha lá, o Petros colocou Los Angeles Lakers, Hélio. Tem uma pergunta então, melhor jogador de todos os tempos dos Lakers? Magic Johnson. Magic Johnson. Segundo Kobe Bryant. Olha lá, tá vendo, Petros? O Helião aqui é na ponta da caneta. Agora vê pra mim como é que tá o New York Knicks aí, vamos ver. Puta, eu fiquei até triste ver os Lakers aqui. Não, mas você que escolheu na orelhada, eu já tô aqui, pelo menos eu ouvi alguma coisa, parece que o Knicks tá melhor. Como é que tá? Ih, não tá não. Ah não, 12º colocado então, também. Mas não tá tão bom não assim tá na também. sua classificação também, não. Ixi. Ô, Petros, a gente vai trocar ao longo dessa semana aí. Não. Comecei a gostar do Lakers quando eu via o Celtics versus eu chutei pelo podcast Lakers, que eu vi hoje. Eu via Larry Bird contra Magic Johnson jogar. Olha o pensador, olha aqui, ó. O Celtics ainda existe. Porque tem uma mania de torcer pra time que nem existe mais, olha lá. Pô, não, o Celtics é o segundo colocado da Conferência Leste, viu, pensador? Olha lá. O segundo colocado. E tá segundo? Bem pra caramba. O que? O Celtics? Na Conferência Leste ele é o segundo. Segundo colocado? Segundo. Então continua aí com o Celtics, viu, pensador? Ele só perde pro Cleveland Cavaliers só. Cleveland Cavaliers. É o primeiro e é o segundo. Ó, o Petros colocou aqui, ó. E o Jerry West, onde entra nisso? A logo da NBA, cara. Aí, não entendi a pergunta. O Jerry West, onde entra nisso, Jerry West? Você deve ter falado disso aí. Não sei. Ele falou, a logo da NBA, cara. Aqui, ó. O Manolo disse aqui, ó. Existe sim, pensador. Só que tá uma merda. Aí que tá, o Manolo. Você se lascou nessa aí. Porque, pelo que a gente tá vendo aqui, o Celtics tá bem colocado aqui no segundo colocado, meu amigo. Olha lá. Pensador colocou, segundo lugar, fechou. É Vasco no basquete estadunidense. Ué... Não, mas ele já tava falando que o Vasco ia ficar como vice. Não, mas peraí. Se o Vasco perder pro Flamengo, ele fica como vice. Mas a questão é que o Celtics aqui tá em segundo e tem muito campeonato. Tem muito campeonato pela frente ainda. Vai entrar no playoff, tem tão longe isso aqui. Isso aí. Ó, vamos dar uma repassada então que aproveitando que o Manolo chegou, vamos dar uma repassada aí na tabelinha. Como é que ficou a tabelinha? Qual tabela você quer ser? Copa do Brasil? As duas. A gente tá com... Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui enquanto eu dispenso meu vinho aqui. Nós temos aqui 6 minutos e 28 segundos. Então dá uma repassada na tabelinha do futebol pro Manolo já ficar inteirado. Ele tá sabendo... fogo de palha, acabou de dizer o Manolo aqui. Sobre os Celtics, né? Agora, vamos falar que hoje tem jogo do Corinthians, né? Hoje tem um jogão, não sei se o Manolo... Caldense, 21h50. Exatamente. No jogo do Rio deve ser Botafogo e... para todo o Brasil, Botafogo e Colo-Colo, né? E pelo estado do Paraná, Atlético Paranaense e Milionários da Colômbia. Né? Os brasileiros na Libertadores só precisam de um empate, Botafogo precisa de um empate e o Atlético Paranaense também precisa de um empate. Sobre o Copa do Brasil já falei, com a Paulista também, Anderson Silva, Pitbull. Alguma coisa no nosso newspaper aí? Não, o que eu queria falar, mas é o seguinte... você tinha outra que eu não lembro. A única polêmica da semana. Vai. Tá polêmica assim, Campeonato Carioca. Vai. Polêmica da semana é o seguinte, eu sempre assisti o Campeonato Carioca, né?
E sempre achei... Meu padrinho, meu cunhado já falecido, infelizmente, era flamenguista. E cresci corintiano assistindo o Campeonato Carioca. Ah, antes disso, o Manolo falou que sim, vai assistir o jogo hoje. O Manolo acompanha tudo lá. Boa. Vai lá. Então, o campeão do primeiro turno, Taça Guanabara, o campeão do segundo turno, Copa Rio, Certo. disputavam uma final do Campeonato Carioca e o vencedor era o campeão carioca. Campeão do Carioca, certo? Esse ano inventaram uma taça assim. O cara ganha o primeiro turno, Certo. ganha o segundo turno. Mesmo assim, ele vai disputar com os outros três, o segundo e terceiro melhor colocado em pontos dos 2 turnos pra ver quem é o campeão. Tipo, é uma repescagem. É, Uma repescagem. uma palhaçada. Não, uma repescagem muito bem elaborada, pelo jeito, Mal né? feito. Não. Mal feito. Não, mal feita por questão do time, mas na realidade financeira vai Não, ajudar, não, né? não, Quantos então. jogos vão render a mais por isso aí? Uns Ah, 2. meu amigo, então. Mas então, imagina assim, você joga um campeonato, primeiro turno todinho, você ganha. Aí você ganha o segundo turno todinho, você já não é o campeão carioca? Sim, em tese deveria ser, né? Sempre foi. Vai competir com quem? Já ganhei todo Os mundo? 2 turnos? É, ué. Já ganhei de quem ganhou de todo mundo. Aí o que os caras fizeram? O campeão do primeiro turno, vamos supor que seria 2 times diferentes. O campeão do primeiro turno, mais o campeão do segundo turno, mais os 2 melhores de cada turno, no total, se pegam em semifinal e final, entendeu? Entendi. Então foi uma palhaçada que eu não quis deixar batido isso aí, eu tinha que comentar. O Campeonato Paulista sempre foi criticado pelo mau regulamento, e era ruim o regulamento mesmo. O Campeonato Carioca sempre teve um regulamento melhor, porque, imagina, você passa o primeiro turno, um é campeão, levanta a taça, tal, pra torcida, bebê e zoar, legal. Copa, segundo turno, Copa Rio, bebê e zoar. O Campeonato Paulista sempre foi chato, e só no final se decidia e passava a ser legal. E o que tinha de bom no Campeonato Carioca, os caras acabaram. Parabéns pra Conseguiram Ferg. detonar o campeonato. Porque, né? em termos de dinheiro que você falou, ficou bom. Mas pra quem assiste, quem gosta, eu só sabe quando eu vou assistir Campeonato Carioca só? Lá pra março, pra abril, quando tiver nas finais. É isso aí. Ó, eu quero aproveitar que tá o Petros, tá o Manolo aqui. Novamente, eu vou deixar o nosso microfone principal mudo e quero soltar a vinhetinha que o nosso grandíssimo amigo Pensador Louco fez pra gente, que nós temos aqui 3 minutos e 16. Eu faço questão de colocar aqui, que eu não sei se o pessoal entrou a tempo de ouvir a vinheta no início do programa, mas pode ouvir depois, na hora que tiver concluído a gravação ao vivo. Ou seja, o programa ao vivo fica gravado do Spreaker. Mas eu vou deixar mudo aqui, vou colocar novamente a vinheta. Pensador, muito obrigado pela força. Vamos lá, solta a vinheta aí. Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. É isso aí, Pensador. Valeu mesmo, meu amigo. Aliás, obrigado também pela arte que ele fez aí. Já, se quem puder verificar aí, a gente vai colocar também nas redes sociais aí. Já tá com a vitrine já alterada aí, que o Pensador tá dando uma puta força aí na... O homem é um designer gráfico, né, cara? O homem é um designer gráfico. Ficou muito legal mesmo. Entendeu? Parabéns mesmo, hein? Pô, fica aquele textinho lá em Times New Roman, em negrito. Arial, sei lá. É isso, então, ó, nós temos aqui 2 minutos e 20... Aliás, 1 minuto e 58. Então a gente vai aqui só verificar aqui como é que tá aqui, ó. Foi um prazer aqui, ó. O Pensador, espero que ele tenha ouvido aí novamente, que eu não sei quem que chegou a tempo de ter ouvido a vinheta logo no começo do programa, porque eu lancei aqui direto na plataforma do Spreaker aqui como o segundo áudio. Então é isso, nós temos agora... vamos ver o tempo aqui, 1 minuto e 34. Vamos ver se alguém deixou mais algum comentário. O Petros aqui, ó. Falem do Celtics, um dos times mais antigos da NBA. Falei. Desde a criação, o time com o maior número de camisas aposentadas. O time com o maior número de títulos, 17, e de títulos seguidos também, 8, e de 1959 a 1966. É um puta time, então. Então o Pensador escolheu bem o time aí de basquete pra torcer, né? A NBA tem 3 times que são considerados, na minha visão, posso estar errado, times grandes. O Celtics, o Lakers e o Bulls. É isso aí, galera. Então nós temos aqui só 56 segundos. Vamos aproveitar aqui para despedir e agradecer a presença de todos aí, certo? Um abração para vocês, que o Spreaker não perdoa nenhum segundo. Um abraço, galera. É isso aí. Até semana que vem. Fomos! Até mais!